Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos prosseguir aí, porque o tempo não nos espera. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aqui estamos para estudar um pouco mais, ó Deus, das coisas concernentes ao Teu reino. Senhor, venha abençoar neste momento nossas vidas. Nós queremos Te louvar, Te agradecer por estarmos terminando mais um livro, Senhor Deus. Obrigado, porque é o Senhor quem nos está concedendo, Senhor Deus, essa graça. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que já foi ensinado e foi através do Teu Santo Espírito, e é ao Teu Santo Espírito que nós pedimos que nessa noite sejamos instruídos mais uma vez, Senhor Deus, para que saiamos daqui, Senhor Deus, aprendendo a ser um pouco mais crente, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Abençoa os irmãos que já chegaram, os que estão chegando, traz em paz, livre todo mal. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, pode se assentar, vamos ler a palavra do Senhor. Estamos aí, então, com a nossa aula de número 5. Preste atenção nessa gravura aí. Eu montei hoje à tarde essa gravura, é justamente o certo e o errado, e a pessoa caminhando nisso aí, e é justamente sobre isso que nós vamos falar, o líder, a aula 5, o líder e a ética cristã. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, irmãos, esse texto ele vai falar justamente sobre o que nós vamos estudar hoje. Já vimos aí a lição de número 1, a igreja e sua organização. Lição de número 2, liderança cristã. Lição de número 3, o líder e o gerenciamento pessoal. Lição de número 4 foi o líder e o seu relacionamento com a igreja. E hoje encerramos com o líder e a ética cristã. Tá? Vamos aí, irmãos. Aqui é o panorama do que nós vamos ver hoje. Os irmãos viram aí, né, que não é uma lição muito grande. Então mas o assunto é muito grande, né? Então, vamos aí, introdução, definição, a ética sob um ponto de vista mais abrangente, a ética bíblica, relações humanas, diferentes tipos de ética e seus valores, evidências de ética cristã, a ética cristã no casamento, passo a passo até o casamento, o comportamento de um filho de Deus, princípios básicos do código de ética pastoral e a ética e o aconselhamento. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, vamos ver o que é ética, tá? E esses assuntos que estão tocados aqui, irmãos, são assuntos que foram trazidos aqui pelo CETADEB, porque é justamente o local que mais a ética em si tem sido atacada, podemos ver dessa forma, tá? E o comportamento do Filho de Deus e por aí vai. Então, irmãos, quando se diz assim, olha, isso que a pessoa está fazendo é antiético, o que os irmãos acham disso? O que é ser antiético? Inapropriado. Muito bom. Inconveniente. Tá? Muito bom também. Mas ser antiético. Ser antiético. Alguém mais? Então é isso que nós vamos falar hoje, irmãos. O que é isso? Às vezes a gente fala assim, olha, eu não vou falar isso aqui por causa da ética. Aí muitas vezes nem a gente está sabendo o que a gente está falando, né? Mas o que é ética? Ética e moral é a mesma coisa, né? Então, isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante, tá? Não se preocupa com a questão de, o questionário, é prova, não sei o que não. Vamos aprender
no nosso dia a dia o que significa isso. Às vezes a gente fala tanto das coisas, ou às vezes a gente escuta num púlpito falar sobre ética e nós não sabemos o que é. Não convém falar, não é que seja uma coisa errada, mas não convém falar. Às vezes não sei algo que diz respeito a você, talvez isso seja diferente de moral. Muito bom isso aí, muito bom mesmo, porque apesar de serem parecidas, ética e moral, elas são diferentes. Não é a mesma coisa não, tá? Nós vamos ver aqui, e a irmã Ana, ela já tocou num assunto aqui muito importante, irmão. Porque eu não vou falar isso aqui por ser antiético, para não ferir a ética. Eu estou falando de um conjunto de regras que a igreja tem. E essas regras, aí sim, eu pratico essas regras obedecendo à moral. Olha que coisa. E quando eu não obedeço essa regra, eu estou fazendo algo imoral. Vamos ver isso aí, tá? Eu já estou invadindo aqui. Então, é isso mesmo. A irmã Ana falou, a irmã Elia falou também aqui, a irmã Eliette também falou sobre ser inconveniente, né? E por aí vai. Então, vamos lá. Vamos aí para a introdução. A ética, ela tem uma função legisladora do comportamento dos homens e da sociedade, tá? Oferecendo, o que a ética oferece? Orientação e a defesa de princípios que atinjam todas essas pessoas, tá? A ética se refere, portanto, à maneira de vida ou à conduta do indivíduo. É aquilo que está regendo o jeito do indivíduo se portar. E esse jeito do indivíduo se portar, é isso que nós já estamos falando aqui. É o que nós chamamos de moral. Tá? Definição de ética. Ética é o estudo crítico da moralidade. E preste atenção numa coisa aqui, irmão. Nós vamos sair aqui com uma definição 100% correta, vamos dizer assim, sobre ética? Não. Porque, irmãos, filósofos e mais filósofos se debruçaram, e nós vamos ver aqui alguns, se debruçaram para explicar o que é ética. E o jeito dele pensar é diferente do outro. Então, irmão, não existe uma definição assim, exata daquilo, tá? Então, por quê? Porque a ética, irmão, se for olhar mesmo a grosso modo, ela é uma ciência, é um estudo. Mas aí ela se incorpora. Nós vamos ver aqui durante a lição, tá? Ética é o estudo crítico, olha aí, ó, estudo crítico da moralidade, ou seja, de tudo aquilo que é moral. É a análise da natureza da vida humana, incluindo os padrões do certo e do errado, tá? Pelos quais sua conduta possa ser guiada. Se eu não estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo algo errado. O problema, irmãos, que nós estamos vivendo em nós vamos falar isso aqui quando falarmos aqui sobre relativismo, nós estamos vivendo em uma sociedade relativista, onde o certo pode ser certo para você, mas é errado para mim. E o errado é errado para você, para mim não é errado. Foi aquilo que eu falei alguns tempos atrás aqui, irmão. O pastor da igreja chegava e falava assim, irmão, não faz isso. A pessoa falava assim, tá bom, pastor, não vou fazer. Não vou fazer. Hoje, você fala assim, ó, o pastor chega e fala assim, não faz isso. Por quê, pastor? Por que eu não posso fazer? Tá? E aí, irmão, se o pastor não se debruçar ali, chegar a um consenso ali, é perigoso esse irmão sair da igreja e montar uma igreja para ele.
simplesmente porque o pastor falou para não fazer uma coisa que a igreja acha errado. Acha errado, tá? Então, então essa conduta, a ética, então, ela guia e dirige a pessoa para esses pontos, né? Em resumo, ética é, na prática, aquilo que você pensa ou faz, mas isso no certo ou no errado, tá? Não tem na lição dos irmãos aí, tá? Eu vou colocar no grupo, em PDF lá para os irmãos, isso aqui, ó, a ética e a moral, tá? Então nós temos aqui a diferença das duas. Aí nós temos aí, irmãos, a palavra ética é de origem grega, que nós vamos ver aqui o significado dela, derivada de ethos, que diz respeito a costumes, aos hábitos dos homens. Tá? A moral, ela é a diferenciação de intenções, decisões, ações, entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. O que é certo, o que é impróprio e o que é próprio para eu poder fazer. Aí nós temos aí, irmãos, uma diferença das duas, tá? Ética é o princípio, tá? Tudo começa com a ética. A moral é uma conduta específica. É isso aqui, é apontar um dedo, tá? A ética, irmãos, ela é permanente. Eu vou explicar aqui um pouco mais à frente que a ética aqui no Brasil, ela pode ser diferente lá na África, tá? A ética. A moral também, tá bom? Mas, em si, muito das éticas mesmo, elas convergem para um ponto só. Tá? O que manda mesmo nessas diferenciações aqui é o que nós chamamos de moral. Tá? Então, a ética ela é permanente. A moral, ela é temporária. Irmãos, muita coisa que era imoral há 20 anos atrás, hoje é moral. Sabia disso? Muita coisa. Muita coisa que muita gente tinha como imoral, hoje nós temos como algo natural. Quer ver um exemplo? Na Assembleia de Deus, de muitos anos atrás aí, tinha um local de colocar o chapéu. E principalmente os mais vividos, né? Eles usavam chapéu. E era um costume local. Gravata, irmãos. Quem não vinha de gravata para a igreja, o obreiro que não viesse de gravata estava nu. Eu vim de um ministério onde foi ensinado a usar gravata constantemente, no púlpito, aonde tivesse, irmão. Eu dava aula na escola dominical de gravata. Tá? Mas aí, irmão, é tanto que quando a gente vai para um outro ministério, que aí vai... Às vezes, toda hora você fica fazendo assim, ó. Porque você acostuma. É aquele costume, tá? Mas, por isso que eu estou falando, a moral, ela muda. Com o tempo, a tendência da moral é mudar. Eu não estou falando aqui de pecados, irmãos. Pecados graves, tá? Eu não estou falando disso, não. Mas eu estou falando que muita coisa que era imoral aqui, irmãos, não estou falando de pornografia, porque toda vez que fala imoral, você leva por esse lado. Mas imoral é ser contra a moral. É isso, tá? Isso. E a carteirinha, ela tinha um localzinho onde dava um visto. O obreiro na portaria dava um visto. Hoje, não estamos desse jeito, né, irmão? Não estamos desse jeito. Mas vamos lá. Continuando aqui, ela é permanente, a moral é temporária. Tá? A ética, ela é universal. Irmão, todo lugar tem ética. Todo lugar tem ética.
diferentes uma da outra, mas todo lugar tem ética. Hoje mesmo estava conversando, acho que foi a Eliette que falou, até entre os animais, irmãos, alguns animais respeitam um ao outro. Tá? Eu não estou falando que isso seja ética não, tá, irmão? Eu só falando sobre essa situação. Então, a ética, ela é universal. A moral, ela é cultura. Ela é da localização. Tá? A ética, ela é uma regra. Ela é uma regra. A moral é uma conduta da regra. É o jeito que eu ando na regra. É o jeito que eu ando na regra. A ética é teoria, ou seja, é um estudo. Tá? É teoria. A moral não é estudo, é prática. É a prática das pessoas. A ética é reflexão. Irmãos, e muita gente se debruça a estudar o que é ética, tá? E a moral não é reflexão, é ação. É eu fazer, não é pensar, tá? E a ética trata do bem e do mal. A moral trata do que é certo e do que é errado, tá? Mas regido pela ética, tá bom? Então, olha a coisa interessante aqui, irmãos. Talvez muita gente não saiba disso, olha. Uma pessoa aética é uma pessoa que tem ausência de ética na vida dela, tá? Esse A é sem ética, né? Sem ética. A ética, um antiético, uma pessoa antiética é contrário à ética. Tá? Contrário à ética. Amoral é uma pessoa que tem ausência da moral, que não conhece o que é moral. Não conhece o que é moral, tá? Uma pessoa imoral é diferente, ela é contra a moral. Por exemplo, hoje eu passando na rua ali, que hora que foi? Tinha um cidadão urinando no meio da rua. Ele parou o carro dele, aqui, irmão, no meio da cidade. Aí eu falei, gente, mas como é que a pessoa... Não, mas esse... Hoje... Então, ele é imoral, porque isso vai contra a moral da cidade, do nosso ambiente. Tá? Essa pessoa é a pessoa imoral. Tá bom? Eu vou explicar aqui um fato que aconteceu, e principalmente nesse ponto aqui, irmãos, olha, que a ética, ela é permanente, a moral, ela é temporária. Vou explicar uma coisa aqui que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em 1955 se deu isso aqui. Mas começou com a escravidão e veio se seguindo e criou-se a segregação racial. O que é segregação racial? Uma separação de pessoas. Quando eu segrego, eu estou dizendo, esse grupo aqui não se mistura com esse. Segregar é isso, tá? Então, só que nesse caso aqui era segregação racial, por causa do racismo, tá? Então, o que acontecia dentro dos ônibus? Da metade para frente, irmãos, da metade para frente, sentava brancos. Da metade para trás, tinha até marca, irmãos, nos bancos, que não era aquele local ali era para negros. Só que 75% das pessoas que andavam nos coletivos, nos ônibus, nos Estados Unidos, lá em Montgomery, eram negros. Aí, irmãos, e outra coisa, viu, irmão Eurico? Se essa pessoa aqui, ó, é o último ponto aqui, né, dos negros aqui, ó. Se essa pessoa tivesse sentado aqui e chegasse um branco, ele chegava lá e falava assim, olha, fica em pé, eu quero sentar aí. E aí ele levantava, a pessoa levantava e ficava ou em pé lá atrás, ou ia sentar, se tivesse um local lá atrás, ele ia sentar lá. Aí, irmãos, e isso, preste atenção numa coisa aqui, ó. Um branco, uma pessoa branca, com certeza, não faria isso com uma filha dele. Será que ele acharia bom alguém fazer isso com a filha dele?
De maneira nenhuma. Quando ele tem esse pensamento de que era errado fazer com a filha dele, com um parente dele, o que é isso aqui? Ética. Tá? Ética. Tá? Só que para negros, isso se tornou o quê? Um hábito. Uma questão moral para eles. Era uma lei, isso aí. Era lei, viu, irmãos? Era lei. Se ela aqui, ó, se essa moça aqui, ó, não se levantasse, ela era presa. Era lei, tá? Muito bem. Um dia depois do serviço, muito cansada, essa senhora aqui, ó, Rosa Parks, ela entrou dentro do ônibus, o ônibus ainda estava vazio, e atrás encheu de negros, encheu aquela parte que era para negros. Ela pegou e sentou em um local para brancos. Ela e mais 2 negros, homens. Oh, meu Deus do céu, caiu já aqui. Ela se sentou aqui. Aqui, irmãos, aqui eu creio que essa foto foi tirada apenas para mostrar, fazer uma alusão ao que aconteceu. Ela sentou aqui nesse lugar, e aí chegou um homem branco, e falou assim, olha, se levanta que eu quero sentar. Chegaram 3 homens brancos, e falou assim, olha, se levanta que a gente quer sentar. Ela tinha sentado, mais 2 negros, homens negros, tinham sentados também. Aí eles se levantaram e foram para trás. Aí um deles falou assim, olha, se levanta. Aí ela falou assim, olha, eu não deveria me levantar. Aí sabe o que ela fez? Ao invés dela levantar, ela foi para o lado da janela. E aí, nesse momento, aquele homem falou assim, olha, para o motorista, ela não quer me ceder o lugar. O motorista parou, foi nela e falou, levanta para ele sentar. E ela falou, eu não vou me levantar. Aí, então, eu vou chamar a polícia. Chamou a polícia. O policial chegou, vai sair na gravação aqui. O policial chegou e falou, a senhora está presa. Aí ela falou assim, por que vocês perseguem tanto a gente? Aí ele falou assim, olha, eu não sei, porque é lei, e a senhora está presa. Aí levou ela presa. Ela passou um dia, uma noite presa. Pagou fiança e no outro dia saiu. Irmãos, a partir desse ato dessa mulher, Rosa Parks, houve um começo de uma manifestação muito grande dos negros. E eles começaram a se reunir, e um dos que tomou a frente dessa manifestação era um pastor batista negro chamado Martin Luther King. Ele tomou a frente dessa manifestação, e aí, irmãos, em uma assembleia, eles reuniram e eles chegaram a uma decisão. Nós não vamos mais de ônibus trabalhar. E era 75% da população que usava ônibus eram negras. Irmãos, e eles começaram a fazer isso aqui, ó. Aí ela foi presa, e essa foto, se eu não me engano, foi mesmo dela sendo presa mesmo, tá? O que acontecia, irmãos? Ao invés deles irem de ônibus, eles começaram a ir a pé, de bicicleta, irmão, quilômetros, tá? Eles iam de bicicleta, iam de cavalo, iam de charretes, tá? Algumas igrejas batistas, algumas igrejas começaram a fazer campanhas para comprar calçado para eles, porque os calçados deles começaram a desgastar. E quantos dias, irmãos, eles fizeram isso?
382 dias. Não usaram os ônibus. As empresas começaram a ficar desesperadas com 6 meses, irmãos. Já saiu um decreto dizendo que eles podiam usar os ônibus agora e poderiam sentar em qualquer lugar. Eles não deram o braço a torcer. Não vamos voltar não. Vamos continuar indo trabalhar a pé. Tá? Irmãos, com um ano e alguns meses, virou lei que qualquer negro poderia sentar em qualquer lugar do ônibus. E aí, irmãos, foi esse ato, simplesmente, irmão, por causa do quê? De uma ação de uma mulher. E aí, o que era moral se tornou imoral. Imoral, ou seja, o que era moral, ou seja, eu chegar e falar assim, levanta que eu quero sentar no seu lugar. Isso era moral. Isso era moral. Se tornou imoral você fazer isso aí. Isso, aí a ética continuou do mesmo jeito, só que aí a moral mudou. Tá? Agora a moral era o quê? Ceder o lugar para as pessoas ou todos ficarem no mesmo local sem distinção de cor ou raça. Então, irmãos, é nisso que eu estou falando sobre a questão de que a moral, ela pode mudar, e ela vem mudando. Agora, a ética em si está em todos os lugares. Em todos os lugares, tá? Então, mas ela rege a moral, tá bom? Então, isso aí é só para exemplificar, viu, irmãos? Vou continuar por aqui por causa Aqui travou. A ética sob um ponto de vista mais abrangente. A ética sob um ponto de vista mais abrangente designa reflexão filosófica sobre moralidade, isto é, sobre regras e códigos morais que norteiam a conduta humana. Eu já falei sobre isso aqui. Então a ética, ela entra por esse caminho de regras e códigos, tá? Para poder reger a moral. Sua finalidade é esclarecer e sistematizar as bases do fato moral e determinar as diretrizes e os princípios abstratos da moral. Neste caso, a ética é uma criação consciente e reflexiva de um filósofo sobre a moralidade, que é, por sua vez, criação espontânea e inconsciente de um grupo. Tá? Então, irmãos, no início eu falei sobre isso aqui, não vou ficar repetindo sobre essa questão aqui não. Tá? Então, por que é falado sobre isso aqui, irmãos? Porque o líder, e aqui, irmãos, mais uma vez, eu estou falando para pastores, né? Nesse caso aqui, o livro ele bate muito na questão de pastores, mas estamos falando também para líderes ou futuros líderes. E o líder, irmãos, ele tem que ter ética. Ele tem que ter ética. Eu não sei se eu já contei aqui, e vou tocar lá no assunto, lá no final, vou tocar sobre esse assunto aí. Diz que tinha 3 amigos, e os 3 amigos, eles eram muito confidentes, eles eram muito amigos um do outro mesmo, daqueles assim de contar tudo. E eles estavam, irmãos, ali num monte orando, e aí eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos contar uma falha que a gente tem? Aí ele, bora. Eu já contei? Então tá bom. Não, eu vou repetir não. Não? Aí vamos contar a falha que a gente tem, para a gente poder orar, para a gente poder mudar a nossa vida. Aí ele falou assim, aí bora, aí tá. Aí um falou assim, olha, a minha falha é a seguinte, eu não posso ver mulher. Opa, eu sou fraco nessa falha, nesse ponto assim, aí tal, eu queria que vocês orassem por mim. Aí o outro falou assim, ele ficou sem graça ali, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu já tive uma vida meio desregada lá fora, mas eu ainda tenho assim uma atração assim por homem. Eu queria que orasse por mim, para tirar isso de mim e tal, né?
Aí ele falou assim, agora... Aí os dois falaram assim, agora você conta aí. Aí ele, não vou contar não. Eu não vou contar não. Aí ele, conta, nós abrimos aqui o nosso coração para você. Não, você vai contar assim, não vou contar não. Aí eu penso, isso deve ser... Aí, conta. Ele, tá bom, eu vou contar. O meu erro, a minha falha, sabe qual é? É que eu não vejo a hora de chegar lá na igreja e contar para todo mundo que eu ouvi aqui. Entendeu? É o pior de todos, irmão, é o fofoqueiro. É aquele que entrega tudo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem gente, irmãos, que vai liderar e não consegue ficar com a boca fechada. E às vezes, irmãos, uma pessoa chega e fala assim, irmão, eu queria que você orasse por mim, por esse coisa aqui. Daqui a pouco, irmão, toda a igreja está sabendo. Toda a igreja está sabendo. Está contando o que aconteceu ali. E isso é... Isso é o quê? Testemunha? Caramba. Eurípides de vez em quando solta um... Testemunha, mas ele disse que isso é testemunha. Está testemunhando do outro. Eu não vou cortar não, viu? Vai ficar aí. Não. Então, isso aí é diabo. Isso aí é o cão mesmo. Isso aí é capeta. E a Bíblia diz lá que a sétima coisa, Deus abomina. Que espalha contenda entre os irmãos. Isso aí é espalhar contenda, irmão. Tem gente que fica levando ali e não consegue se segurar. Segurar a boca, né? A palavra ética, irmão, aí nós entramos na ética bíblica, tá? A palavra ética vem do grego ethos. A palavra que significa maneiras, né? É usada para denotar conduta ou prática. Esse uso correspondente ao significado do termo grego está lá em 2 Coríntios 15, 33, que diz que as más companhias, e algumas versões diz assim, as más conversações corrompem a ética, tá? Os bons costumes. Então ali, o sentido de bons costumes ali é ética também no grego, tá? A ética se refere, portanto, à maneira de vida, a conduta em conformidade com as escrituras, tá? A ética cristã pode, através do conceito ou julgamento que se faz, eu acho que eu errei aqui alguma coisa aqui, né? A ética cristã pode, através do conceito ou julgamento que se faz, ser manifestada, eu acho que houve um erro aqui, determinados valores que integram o nosso dia a dia. É sobre esses valores que nós iremos tratar. Aí eu fiz uma pergunta aqui, irmão. É fácil ser um cristão autêntico hoje? Não é impossível, irmãos, mas não é fácil. Justamente por causa disso aqui, da ética. Tá, irmãos? Como foi falado aqui, o pastor no último encontro nosso aqui, ele falou no finalzinho aqui, hoje, irmão, mentira se tornou normal. E mentira se tornou até um estilo de vida. Tem gente que mente tanto, irmão, que você não sabe se a pessoa está falando a verdade, ou é uma coisa séria, ou se ele está falando sério ou não. E isso aí, irmão, eu não estou falando, irmão, do povo lá de fora, não. Eu estou falando dentro da igreja. A mentira se tornou uma coisa normal. Tem pessoas que mentem assim, como se fosse um estilo de vida. E isso não é normal. Tá? Então, eu já falei para os irmãos aqui sobre um livro muito importante, que se você quisesse comprar, é muito importante. Em seus passos, o que faria Jesus? O que ali aconteceu com aquele pastor? Um pastor, irmãos, lá nos Estados Unidos. Ele colocou na mente dele o seguinte: não fazer nada sem antes perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Por isso a pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? E ele era dono de irmão Gilberto, dono de uma locadora de veículos. Dono não, ele trabalhava como funcionário numa locadora de veículos. Ele era dono de uma locadora de veículos. E aí,
irmãos, todas as pessoas que vinham, ele tinha que falar a verdade, porque quando ele ia vender, ele fazia a pergunta: Jesus falaria? Jesus venderia esse carro aqui do jeito que eu vou vender? Aí ele falava a verdade. No início, irmão, ele foi queda abaixo, irmão, porque as pessoas deixavam de comprar com ele. Mas passando o tempo, as pessoas voltaram para comprar por causa da honestidade dele. E aí o que aconteceu? Nesse livro fala lá, que os irmãos da igreja no início falaram: nosso pastor está doido, ele está doido. E com o passar do tempo, toda a igreja começou a fazer a mesma coisa que o pastor estava fazendo. Sempre antes de tomar alguma decisão, perguntar em seus passos o que faria Jesus. Então, isso é muito importante. Lembrando aqui agora, eu lembro de um pastor lá da Asa Norte, um pastor de um ministério onde nós congregamos. Ele chegou um cidadão lá na igreja e começou a congregar, a visitar a igreja e tal, e ele foi apresentado, e ele era um homem de posse, ele era um grande empresário lá da Asa Norte. É lógico, nesse testemunho que ele contou, testemunho mesmo, né? Nesse testemunho que esse pastor contou, ele não falou o nome de quem que era, mas aí, ele um dia, depois de congregar muito tempo lá, ele pegou e chegou e falou assim: pastor, eu gostei muito da igreja aqui, eu estou querendo congregar aqui, estou querendo ser membro dessa igreja aqui. Aí ele: ô, rapaz, que bom, você já é crente? Eu sou crente, tá? Aí ele: ô, que bom, então nós vamos marcar uma hora para a gente conversar sobre a situação. Ele: não, pastor, mas eu quero te contar um negocinho aí, eu quero ser membro aqui, mas é o seguinte, eu tenho a minha matriz, né, que é a minha esposa, mas eu tenho umas filiais aí também. Eu tenho outras mulheres. Aí o pastor pegou e falou assim: irmão, congregar, você pode congregar aqui. Congregar, a porta está aberta. Você pode sentar aí, ouvir a palavra de Deus. Ser membro daqui, infelizmente, você não vai ser. Por quê, pastor? Porque isso não é bíblico. Isso não é. Você está chocando com a palavra de Deus. Ele levantou e saiu. Passado meses, ele retornou lá na igreja. Meses, irmão. Passado meses, ele voltou na igreja. Aí ele pegou e falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Depois que eu saí daqui aquele dia, muita coisa aconteceu na minha vida. Hoje eu não tenho mais as mulheres, hoje eu estou com a minha esposa mesmo. Eu fiz uma decisão e eu quero verdadeiramente congregar aqui nesse lugar. Aí ele falou assim: amém, irmão, graças a Deus por isso. Aí ele falou assim: pastor, mas deixa eu falar um negócio para o senhor aqui. Eu saí daqui aquele dia e eu fui visitar outras igrejas. Todas as igrejas me aceitaram como membro. E quando eu falo assim: pode vir, que aqui você vai ser bem recebido. Eu lembrava da palavra do Senhor, que isso estava contra a palavra de Deus. E eu fui em outra, me aceitaram do mesmo jeito, me aceitaram. O único lugar que houve uma restrição, e isso por causa da minha posição, eles me aceitaram por causa da minha posição de rico. Eles me aceitaram do jeito que eu estava. O Senhor não me aceitou do jeito que eu estava em pecado. O único lugar que o Senhor, que eu ouvi verdadeiramente uma palavra de Deus, foi aqui nesse lugar. E o pastor contou isso, irmão, numa reunião de obreiros desse fato que aconteceu. Então, irmãos, é sério isso? Hã? Era uma congregação de frente à casa dele e tal. Teve um negócio lá, não sei se foi verdade, foi mentira, uma menina lá. O pastor presidente foi lá, tirou ele de lá, da igreja. Quando tiraram ele de lá, ele dizendo que aquilo ali foi um falso testemunho, não sei o que. Ele caiu.
dele, não quer perder para outra. E ele tem outra mais nova. E um dia desse eu fui pregar na igreja do filho dele, e ele estava lá louvando a Deus com os filhos dele, né, tocando. Aí eu falei para o filho dele, rapaz, teu pai, como é que tá? Ele está do mesmo jeito. Só que Deus cobrou do filho dele. O filho dele chegou para ele e falou, pai, ô senhor, separa dessa mulher e fica com a sua mulher. E vem congregar comigo, desse jeito não vai dar para você ficar aqui. Irmãos, acha que isso aqui é só nessa igreja que acontece aí? Não, tá cheio, irmão. Infelizmente, aí nós observamos, falta de ética. Falta de ética, irmão. Aqui no passado não foi em cima da moral, não, tá? Passaram em cima de tudo, da ética e da moral. Não tem mais nem ética e muito menos moral, tá? A ética bíblica, irmãos, ainda falando, 3 pessoas, irmãos, muito importante, aí está no livro dos irmãos, não tem como a gente falar de tudo aí, mas no livro dos irmãos vai falar como é que iniciou-se o pensamento de ética, tá? Se eu não me engano foi na China, não é isso? E depois os filósofos, né, que trataram disso aí. E Aristóteles foi o primeiro a fazer um tratado sobre ética, o primeiro, tá? E Aristóteles, irmãos, ele via a ética como uma virtude. A pessoa que andava em ética, ele tinha virtude na sua vida. É dele que ele diz, que ele fala, fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa, tá? Outro, irmãos, Immanuel Kant, ele não olhava a ética como virtude, mas ele olhava a ética como um dever. E o John Stuart Mill, ele não via a ética como virtude, como dever, mas ele enxergava a ética como uma utilidade, para você usar ela no momento correto. Deixa eu falar, irmão, se for falar mesmo aqui, tudo isso a ética é virtude, tá? É um dever e é uma utilidade, tá? Por isso que eu estou falando, eu falei no início, não vamos chegar a um consenso aqui, 100%, uma definição correta, assim, totalmente 100% do que é ética e do que é virtude, porque muitos filósofos já se debruçaram sobre isso aí, tá? Mas é isso que foi falado no início aqui. A ética, ela é uma regra, né? Ela aponta e ela faz a condução da moral. Então, basicamente, é isso, tá? A ética bíblica aqui, irmãos, aí nós temos algumas situações aqui em que a ética bíblica, a ética cristã, ela tem nós temos que usar ela. Aí nós temos aqui, política, nós temos que usar a ética na política, e isso a ética bíblica, tá? Falando sobre a política, eu estava dentro do carro uma vez, e aí um pastor, ele era líder de um setor, e o ministério lá estava vendo quem é que ia ser o candidato a político, a candidata a deputado, e aquele negócio todo, e vai aquela bagunça toda lá. Aí eu estava dentro do carro dele, estava esperando um outro pastor que estava se arrumando para a gente poder ir para Águas Lindas. Aí eu já estou falando até o nome de cidade, meu Deus, estou passando em cima da ética, né? Aí ele estava lá, ele olhou para mim e falou assim: Monsério, você acha que se eu der o nome lá, eu sou escolhido para ser o deputado? Aí eu falei: eu acho que o senhor seria escolhido, pastor. Aí ele falou assim: e você acha que eu seria bem votado? Eu falei: o senhor tem uma... Estou tentando segurar aqui as palavras aqui para não soltar, né? Aí ele falou: o senhor é bem conhecido no ministério, né? A sua posição. Eu creio que o ministério todo votaria no senhor. Aí ele: e eu seria um bom deputado? Eu falei: o senhor seria corrupto. Aí ele: me respeita, rapaz, me respeita. Como que eu seria corrupto? Eu falei: pastor, não tem esse que entra naquele lugar que não vai se corromper com alguma coisa. Alguma coisa. Fecha o ouvido aí, Renato. Aí eu usei um exemplo. E ele se calou. Aí eu falei assim: olha, eu sou um deputado espírita. E o senhor é um deputado evangélico.
para que os seus projetos passem lá, o senhor vai precisar da ajuda de quem? Do espírita. E para que os projetos dele, do espiritismo, passe, ele vai precisar de quem? Do senhor. E isso é corrupção espiritual. Porque o senhor vai estar, queira ou não queira, mesmo que, não, quem vota sim, quem vota não, aquele negócio que eles fazem lá rapidinho, né, Renata? Assim, quem é a favor, fica em pé, aí já aprovou? Não, você está no meio. Você aprovou um projeto que vai beneficiar grupos que muitas vezes estão chocando com a palavra de Deus. Simbólica, uma votação simbólica. Aí todo mundo está lá no meio. Não. Aí aquele negócio também assim, eu libero a bancada. Conversa fiada. Ali já receberam muita coisa ali. Entendeu? Então, aí ele, não, quem tem caráter não se corrompe. Esses tempos aí ele se corrompeu. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Hã? Troca de favor. Você não pode colocar a sua família, né? Aí só vai em mim, que eu ganhei também, e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, eu boto todos os meus, os seus, e você coloca lá no meu lá. Então é a mesma coisa. Laranja. Queira ou não queira. Então, ó, drogas, irmãos, a ética cristã vai tratar disso aqui. Guerras, a ética cristã vai tratar disso aqui. Sexualidade, a ética cristã, divórcio, aborto, casamento, ecologia, pena de morte, pornografia. A ética cristã vai tratar disso aqui. Mas tudo, irmãos, tem que estar embasado sobre o quê? Com a palavra de Deus. Você não pode tratar disso aqui sem a palavra de Deus. Porque se não for pela palavra de Deus, não é ética cristã. Tá? Então, a Bíblia é a fonte de todo bem e o líder deve se pautar por ela quando lidar com pessoas e seus dilemas. Tá? Relações humanas, irmãos. A igreja em si, ela tem o líder da igreja, e aí eu volto a dizer, quando eu estou falando pastor, eu estou também falando sobre líderes também, nós temos que trabalhar com relações humanas. E isso já foi falado, irmãos, eu não vou ficar muito aqui, já foi falado na lição passada sobre a questão de conflitos interpessoais. Né? Então, o líder em si, ele tem que saber trabalhar com relações humanas. Mas aqui, no final, aqui, ó, as relações humanas, termo frequentemente usado para referir-se a relações interpessoais, podem ocorrer entre indivíduos, marido e mulher, professor e aluno, e entre um grupo com o outro, e nas relações que os membros de um grupo mantêm entre si, tanto nos grupos informais. Então, já foi falado aqui na lição passada, e, irmãos, achei importante isso aí para a gente falar, ele toca aí, né, nas palavras que todo líder, ele tem que exercer e falar, e quando ele está falando isso, irmão, ele está usando de ética. Olha aqui, a primeira são 5 palavras, aí nós temos aqui, ó, 5 palavras, 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras e 1 palavra. A primeira, você fez um ótimo trabalho. E isso, irmãos, por incrível que pareça, não é só na igreja que você pode falar isso, você deve falar também, inclusive dentro da sua casa. Irmão, uma criança, quando faz alguma coisa, um desenho, e quando você fala assim, olha, nossa, mas que coisa linda, irmão, às vezes é uns desenhos que só a graça, né? Feinho. Mas, irmão, quando a mãe e o pai falam assim, mas que coisa linda, você é uma pintora, você é um artista, irmão, a alegria, o sorriso vai lá na frente. E isso, irmãos, é isso que eu estou falando. Acontece e deve acontecer, inclusive, com o líder e o liderado. Olha, parabéns, viu? Às vezes tá só a graça de Deus. Corrigir a prova, irmão, você fica assim. Oh, Senhor, abençoa, Senhor. Parabéns, parabéns. Tirou 6, parabéns, né? Então, mas tá bom, irmão. O importante é não ser, é passar, né?
Não, mas nesse caso aqui é você saber elogiar. Né? O que ele diz aí no livro é saber elogiar. A criança, irmão, é porque isso mata uma pessoa, né? Agora, uma coisa que eu sempre gosto de... ele tocou nesse assunto aqui. Quer ver? Só citando um exemplo aqui. Eu faço uma pergunta. A pessoa pode até responder errado. Mas aí o que eu falo? Tá quase, ó. Tá indo por esse caminho aqui. Se eu falar assim, não, você não estudou não, irmão? Acabou com a pessoa, irmão. Você acabou com a pessoa. Nunca mais aquela pessoa vai abrir a boca para responder nada. Vai ficar com medo. Tá? Então, isso é uma estratégia que você pode usar. Não é concordar com o erro. Não é concordar. E aí, irmão, eu estou falando para a criança, né? O adulto em si, você pode falar de um jeito. O que eu estou falando aqui, irmão, é essa palavra de elogio. Você fez um ótimo trabalho. Por exemplo, eu pedi o Perivaldo, né, para tirar as cópias do hino. Aí ele foi lá, e era uma cópia desse tamanho aqui, ele pega e tira 2 cópias, uma de um lado ou do outro, e já atingiu todos os varões. Ele fez muito mais do que eu pedi. Aí eu simplesmente pego aqui, ó, não falo nada. Tá bom, não. É como se ele estivesse falando assim, fez mais do que sua obrigação. Não, mano. Aí eu tenho que... rapaz, que coisa, hein? Maravilha, varão. Graças a Deus, Deus abençoa a sua vida. Isso aí é nesse sentido, tá? Não é concordar com o erro. Não é concordar com o erro. Outra palavra, irmão, qual é a sua opinião? Isso aqui, uma pessoa tem... você vai falar uma coisa, aí você pergunta assim, olha, vamos lá, qual a sua opinião sobre isso? Aí, por que é importante isso? Porque você está trazendo a pessoa para o debate. E você está mostrando que não é você que toma as decisões, mas muitas vezes pode ser o grupo, desde que seja a coisa certa a se fazer. Outra, olha, nós podemos verificar isso aí. Às vezes até não vai verificar, irmão, mas você não jogou a pessoa para fora. Tá? Então, mas isso são posições para você elogiar o seu liderado. Por favor, irmão, essa palavra, ela é esquecida. E até para criança, ninguém está ensinando isso mais. Não está ensinando a falar por favor. E a outra palavra de baixo também, obrigado. Não está ensinando a falar. Então, são coisas que você pode usar na igreja, como pastor, você pode usar isso na sua liderança de departamento, você pode usar em qualquer lugar, inclusive dentro de casa, né? E aí, irmão, nós temos aqui os diferentes tipos de ética. Diferente tipo de ética e seus valores. A primeira, irmãos, é a ética naturalista. O que trata a ética naturalista, irmãos? O homem, ele é produto da natureza. E a ética naturalista, ela pega muito na questão da evolução. Da evolução, ou seja, o homem começou de um jeito primitivo, mas ele vai alcançar um jeito melhor, ele vai passando o tempo, ele vai chegando aí, vai melhorando com o tempo. Então a ética naturalista, ela olha por esse lado. A ética relativista, o homem é a medida de todas as coisas. Isso aí foi Protágoras que falou essa frase, o homem é a medida de todas as coisas. Então, essa ética relativista é justamente de falar assim, olha, vai depender muito, isso, se for centralizado nesse ponto aqui, e por aí vai. A ética imediatista, conforme se pensa nesse tipo de ética, a ação parece não ser guiada por algum tipo de premeditação. É no momento. Tá? É no momento. A ética da tradição, tentativa de concordar com o hábito predominante. Se deu certo, vamos continuar. Mas não, aquilo claramente está dando errado. Ah, não, se todo mundo estava fazendo, está dando certo, né? É o que muitas vezes a gente vai dizer aí, irmãos, mas na realidade é um cego
guiando um outro cego. Aí, esse aqui é você ir com a multidão. Se está dando certo, então cuidado com isso aí. A ética da tradição também, ela tem esse perigo. A ética hedonista, irmãos, é o conceito ético onde o conceito ético supremo é o prazer. Se está te dando prazer, isso vai em frente. Você não está infringindo nada. Isso é ético. Tá? Tem pessoas que pensam desse jeito aí, viu, irmãos? E a ética estética é um princípio que age através dos sentimentos e emoções humanas para dar significado à vida. Aqui, irmãos, vai entrar muito numa questão que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ser ético hoje é você estar bem com a sua aparência. E isso, irmãos, por isso eu achei interessante, eu achei interessante esse desenho aqui, que é um desenho de estética, mas é uma cruz de cabeça para baixo. Ou seja, esquece de Deus, despreza a Deus. O Deus da pessoa que tem essa ética estética é estar bem com a sua aparência. Irmãos, eu não estou falando aqui de se cuidar, não. Não estou falando aqui de correr, de fazer um exercício, de cuidar do seu corpo, não. Tá? Mas é endeusar a sua aparência. Eu estava vendo ali, irmãos, essa semana, uma pessoa, né, uma menina bem magrinha, aí ela falou assim, ela foi fazer um preenchimento labial, aí falou assim, veja como ficou. Irmão, pareceu 2 linguiças mesmo. 2 linguiças, calabresa assim, aquela linguiça toscana, né? Irmão, igualzinho. E ela lá, irmão, meu Deus do céu. Irmão, e a pessoa parece que põe um negócio assim, ó, e só consegue olhar. E por incrível que pareça, ainda tem gente que chega e fala, olha, você ficou linda. Linda. Nossa, você está parando a rua, mas em que sentido? Em que sentido? Esse é o problema, né? E a ética cristã, irmãos. A ética cristã, o homem age de acordo com os princípios da palavra de Deus. É um somatório de princípios que formam e dá sentido à vida cristã. Então, ela atinge tudo, irmão. Atitude, vida, o que é certo, o que é errado, a sociedade, os costumes, o comportamento, tudo, irmãos. A ética cristã, ela abarca, tá? Vamos aqui. Evidências de ética cristã. Irmãos, a ética cristã, ela apresenta o crente ao mundo de 4 formas. De 4 formas, conforme segue. Primeiro, irmãos, a ética cristã, ela apresenta o homem como o servo de Deus, como uma pessoa nascida de novo. Ou seja, ele é uma nova criatura, ele é um novo ser. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é nascer de novo, irmão. E por incrível que pareça, irmão, tem muita gente que diz que nasceu de novo, mas não nasceu. E um dos grandes problemas, irmão, é quando você pisa no calo dessa pessoa. Aí você vê claramente que essa pessoa não nasceu de novo. O velho homem ressuscita dentro dele, o facão dele, né, a arma dele, e por aí vai. Também apresenta, irmãos, como sal da terra. E o sal, irmãos, ele é tão importante, que você não vê ele na comida. Ele é tão importante que você não vê ele na comida, mas você sente ele. E eu achei interessante assim, pensar sobre isso. Quando você faz uma comida, ninguém pergunta assim, qual foi o sal que você usou? Ninguém, né? Irmão, não tem guerra de sal. Não tem guerra de sal, não. Porque o sal, irmão, ele é algo barato também. Você compra e você não lembra a vez que você comprou de novo. Né? Então, mas quando falta, você sente ele. Então, esse é o cristão como
sal da terra. E nesse ponto, irmãos, eu sendo sal da terra, eu vou salgar o lugar onde eu estou. Eu vou temperar o lugar que eu estou. Agora preste atenção, o sal, você não vê ele, mas você sente ele. Agora, a luz do mundo, a luz você vê ela. Aí é diferente. Do mesmo jeito que o cristão ele tem que ser visto pelas suas atitudes, ele tem também que ser visto o jeito que ele se porta. E isso é um testemunho. Tá? E o cristão como testemunha de Jesus Cristo. O que significa cristão, irmão? Pequenos cristos. Ou seja, uma imitação de Jesus Cristo. E o crente ele tem que ser uma testemunha de Jesus Cristo. A ética cristã no casamento. Como eu disse aqui, irmãos, dos pontos que mais tem sido atingido e tem sido quebrado todo tipo de ética é no casamento. Por isso, esse ponto aqui, tá? A Bíblia vai dizer, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora, aqui esteja como diante dele. Aqui, irmãos, é chover no molhado. Os irmãos já escutaram muitas vezes aí em casamento, dizendo aqui que a adjutora, irmão, não é uma pessoa para ficar atrás, é para ficar do lado, tá? E a palavra aqui, ó, que esteja como diante dele, não é na frente do homem, não. Cada um tem que saber se colocar na sua posição, mas preste atenção, os dois estão juntos. Os dois têm que caminhar juntos. O casamento é uma instituição divina, constituída no princípio antes da formação da sociedade humana. O Criador fez o homem e dele tirou a mulher e ordenou o casamento, condições indispensáveis para perpetuar a raça humana, tá? Agora preste atenção numa coisa aqui, irmão. Quando eu me caso, é para eu me sentir feliz ou fazer o outro feliz? Né? Então vamos ler aí, Deuteronômio. Leia para mim aí. Deuteronômio 24, versículo 5. Sabia que muita gente casa, irmão, é para se sentir feliz? Ah, não, eu não aguento mais dentro de casa. Eu vou casar para me sentir feliz. Mas olha o que está dizendo aí, Deuteronômio 24, 5, bem forte aí. Bem alto. Então, o casamento é para quê? Promover felicidade para o outro. Quando você promove felicidade para o outro, automaticamente o outro está promovendo felicidade a você. Entendeu? Então, agora, quando você pega aqui, não, eu estou me casando para eu me sentir feliz. Você está querendo se sentir feliz. Mas é uma questão que você tem que promover essa felicidade. E você promovendo a felicidade, irmão, do seu cônjuge, pode ter certeza, o casamento vai ser uma bênção, uma bênção. Tá? Por isso nós vamos falar aqui sobre a questão aqui, viu? Vocês aí, cadê? Lara, cadê a Lara? Lara não veio hoje não. Renato, né? Então vamos lá. O namoro, irmão, aqui no livro aí fala sobre o grande ponto aqui, irmão, é justamente essas perguntas aqui, ó. Com quem namorar? Tá? É o ponto principal. Com quem eu devo namorar? Quando eu devo namorar? Presta atenção, irmão. Isso aqui é um costume, é uma coisa pessoal minha, tá? Nas igrejas que eu pastoreei, chegava um adolescente e falava assim, pastor, eu e fulano, nós vamos namorar, ou já estamos namorando. Aí eu perguntava assim, ó, quando é o casamento? Na hora. Não, pastor, nós não estamos namorando para casar não, então pode terminar esse negócio aí. Pode terminar esse negócio aí. Namoro é para casar. Namoro é para casar. Namoro não é para ficar, não. Agarra um aqui, agarra outro ali,
vai fazendo coleção, entendeu? Negativo. Namoro é para casar. E uma coisa bonita que eu acho, e aí é o conselho que eu dou para vocês. Eu acho bonito, hoje, irmão, não, e não é questão de proibição, não, mas é uma questão, é bonito. São jovens que a gente encontra hoje dizendo assim, olha, eu não vou namorar até eu me formar, até eu conseguir um emprego, até eu estar bem. E fala para a mãe, fala assim, mãe, pode contar comigo. Eu vou ajudar a senhora e até eu me formar, aí sim, de lá, mas não, irmão. Aí vai, namora daqui, namora dali, esquece de estudo, esquece de casa, esquece dos pais, esquece, e por aí vai. E aí, infelizmente, o que dá é tragédia. Se eu responder o que eu falar, é porque tem alguns que falam assim, eu falo assim, você vai namorar para casar. Não, mas eu vou casar só quando eu terminar os estudos. Então você namora só depois que terminar os estudos. É isso que eu estava falando. Pois é, então, é importante. Ah, pastor, o senhor está dizendo aí que eu não devo... Não, de maneira nenhuma. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que, infelizmente, hoje virou uma bagunça. Irmão, 12 anos a pessoa já está aí. É a minha menininha, que negócio, e por aí vai. Então, irmão, namoro não é um passatempo, não. Não é um passatempo. Aí volto para as Assembleias de Deus. Tinha casos aí, irmão, de gente sendo disciplinada aí por namorar e ficar enrolando a moça. Tá? Então, noivado, irmão. Primeiro, o noivado não é casamento. Tá? Não é casamento que eu falo assim, não vocês já estão juntos. Então, isso tem que ser colocado na mente dos noivos que vão se casar, que eles já não são casados, não. Tá? Outra coisa, irmão, o noivado bíblico era muito sério, a ponto, lá na Bíblia Sagrada, aqui na Bíblia Sagrada, irmãos, o noivado ele era tão sério, aí sim, ele era tido, tão sério, ele era tão sério, que o noivo já era comparado, e a noiva já eram comparados como casados, tá? Mas aqui não está falando sobre eles se juntarem, não, era questão que eles agora estavam ligados ao outro. E se uma moça ela tivesse relação, ela não sendo noiva, tinha alguns problemas ali para poder resolvido entre a família. Se fosse a noiva, está na Bíblia Sagrada, irmão, ela seria apedrejada, porque era como se fosse um casamento, mas aqui é a questão da seriedade que era tratada o casamento na Bíblia Sagrada. Na verdade, se ela não fosse vítima. Seria apedrejada, né? Na questão do noivado, né? Na questão do noivado, viu, irmão? Se ela não fosse vítima, seria apedrejada. Pastor, o maior erro dos jovens hoje é casar apaixonado. Ninguém casa apaixonado. A gente casa e no decorrer do casamento você passa a amar um ao outro. Porque os defeitos do outro fazem com que você dá uma travada. Mas o que você vai conseguir, por isso. O que o irmão Gilberto está tentando fazer a diferenciação é entre paixão e amor. Não é isso? Paixão e amor. E aí muita gente, nosso psicólogo está ali atrás, ele, né, poderia falar isso depois, mas paixão, né, é algo que passa, né, e o amor, não. Eu creio que é isso que ele está falando. Né? Então, aqui vai falar, irmão, sobre Abraão. Abraão, irmãos, e como que foi o noivado do seu filho. Tá? E vamos passar aqui? Vou terminar aqui. O casamento propriamente dito, a monogamia, irmãos, ela é implícita na história de Adão e Eva, visto que Deus criou apenas uma esposa para Adão. Então, Deus não criou várias Evas, já começa por aí. Se a poligamia fosse algo taxativo, proposto, Deus teria criado outras mulheres para Adão. Então,
isso aí, irmãos, a monogamia, ela é uma instituição também, foi criada por Deus. Ah, por que os reis, aquele povo lá, eles tinham outras mulheres? Eles tinham outras mulheres porque eles queriam, mas Deus nunca autorizou e mandou isso aí, tá? Então, a poligamia. O comportamento de um filho de Deus. Um filho de Deus deve, primeiro, irmãos, aí tirando aqui do Sermão da Montanha, ele deve perdoar, ele deve ser misericordioso, ele deve ser justo, ele deve ser fiel, ele deve ser paciente, ele deve ser benigno, ele deve ser perseverante e ele deve ser dedicado. Tudo isso está aí na apostila dos irmãos, estudem. Um filho de Deus não deve ser injusto, tá? Ter amor ao dinheiro, porque é a raiz de todos os males, invejoso, ciumento, ser um sabe-tudo. Jó, ele vai dizer claramente que ele pensava que conhecia a Deus. Na realidade, ele não conhecia, era nada, né? Gostar de se aparecer, tá? Não pode ser vaidoso, a vaidade, irmão, como já foi explicado aqui quando falamos sobre Eclesiastes, orgulhoso, mentiroso, irresponsável, levar vantagem em tudo e ser desobediente à visão celestial. Princípios básicos de código de ética pastoral. Aqui, irmãos, fala-se para pastores. Eu estou falando aqui para irmãos e talvez esposas de pastores, né? Então, primeiro, irmãos, o pastor ele não deve esquecer que ele foi vocacionado por Deus. E todo pastor, irmãos, ele tem que ter uma chamada divina. Não é chamada humana, é chamada divina. Infelizmente, irmãos, em muitos lugares, o que se tem por aí são chamadas terrenas, são chamadas humanas. E aí, irmão, não dá certo. Ou a igreja fecha, ou a igreja se torna uma bagunça, uma baderna. Mas todo pastor ele tem que ter essa consciência de que quem chamou ele foi Deus. O pastor também, irmãos, ele nunca deve esquecer que ele é um servo. Ele é um servo. É aquilo que eu falei aqui, olha, o auxiliar, né, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, né? E aí existe uma escala aqui. Mas, irmãos, o mais servo de todos aqui é o pastor, porque ele serve a todos, tá? O pastor, como único mordomo do seu tempo, deve administrá-lo exercendo pleno domínio sobre ele. Isso aqui não é a questão de não perder tempo, né? E pastor também tem que ter caráter, irmão. Todo pastor tem que ter caráter. E infelizmente, irmão, hoje, nós aqui, agora estou falando como pastor, né? Infelizmente, nós, irmãos, estamos sendo colocados aí no mesmo bojo desses bando de gente que não tem o que fazer aí, que se intitula pastor. Tem gente que não vende mais não tem medo de vender para pastor. Eu conheci um fato lá em Águas Lindas, irmão. Um pastor lá que deu um cano numa empresa. A igreja dele deu um cano muito grande lá na igreja. E o dono da empresa não vendia para a igreja evangélica. Ser estritamente de cunho espiritual. A sua mensuração deve ser qualitativa, serviçal e nunca voltada para o lucro financeiro. É aquilo que eu falei esses dias atrás. Ser pastor não é profissão. Tá? Não é profissão. A ética e o aconselhamento. São duas coisas aqui, irmãos. O líder ele é um conselheiro nato. Não podemos dissociar o aconselhamento de ética. Todo pastor ele tem que ter a capacidade de aconselhar e aconselhar bem. Aconselhar bem, tá? Ainda que a pessoa não aceite, mas tem gente você chega e dá um conselho, a pessoa leva pelo lado, porque não estava esperando aquilo, ele quer que se aconselhe o que ele queria ouvir, tá? E o pastor, irmãos, ele tem que guardar sigilo do que é conversado dentro de um gabinete pastoral.
Tá? Tem que guardar. Aquilo que eu estava falando agora mesmo aqui sobre os 3 amigos, tá? Então, tem que guardar. Irmão, até da esposa, alguns assuntos. E dependendo da esposa, ainda mais. Tá? Porque tem esposa de pastor que é uma bênção. Se o pastor é saudoso, o pastor é vai me falar que tem coisas que o pastor vai levar para o túmulo. Vai levar para o túmulo. Tá? Então, são coisas, irmãos, que tem que ser resolvido, vai resolver, tá? E o pastor resolveu a situação, contornou a situação, mas não pode levar. Outra coisa aqui, irmãos, olha, cuidado com o sexo oposto. Todo pastor tem que ter cuidado com o sexo oposto, tá? Ai, pastor, não sei o quê. Não, irmão, tá? Vou chamar minha esposa ali para conversar. Quero conversar com o senhor. Eu cheguei na frente, uma irmã pediu para que eu fosse lá na casa dela, porque ela estava passando por um problema, lá na Ceilândia. E eu fui. Quando eu cheguei na porta da casa dela, aí ela falou assim, entra, pastor. Eu falei assim, seu esposo tá? Aí ela, não tá não. Eu falei, então, irmã, a conversa com a senhora é bem aqui. Aqui mesmo, aqui. Pode falar. Não, pastor, entra. Não, vou entrar não. Tá? Aí ela falou ali o que tinha que falar, tá? Fiz a oração por ela, foi embora. Irmão, mas falou de mim. Pastor esteve lá em casa, não quis entrar não, certamente meu bafo estava muito forte. A irmã chegou, falou para mim, eu falei, meu Deus do céu. Irmão, cabeça na bandeja, mas não dê mau exemplo. É por isso, irmão, que do meu lado direito ali, ó, não anda mulher, a não ser minha esposa. Não anda. Tá? Hã? Pois, e nem homem, né? Por isso, irmão, que tem que, chamar ali, tem que chamar um obreiro da igreja, né? Não tem negocinho, vai ser muito íntimo ali com uma mulher só, a esposa não pôde vir, chama um outro obreiro, chama 2 obreiros, tá? Pelo menos você tem testemunha disso. Irmão, por isso que eu falo. Por que eu falo sobre isso, irmão? Eu estou vindo ali, e aí eu falei isso uma vez na polícia militar. Eu falei para um cidadão lá, um crente meio desconcertado lá. Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, olha, se eu estiver passando com o meu carro e tá uma irmã lá, assim, pai, ô irmã, vamos embora, passo direto. Né? Aí ele, você é um pastor sem amor. Você é um pastor sem amor. Aí eu falei assim, varão, até eu provar que eu não estava saindo de um motel com aquela mulher, o meu nome já está espalhado aí em toda a cidade. E não tem como voltar mais atrás. Não tem. Então, irmão, leva nome de frouxo, leva nome de covarde, de sem amor, mas não dê mau exemplo. É isso. E eu falo isso assim, irmão, não é pela questão que o pastor está aqui, ou eu sou pastor, está os presbíteros aqui. Não, irmão, é para todos nós. E também, irmãos, para as próprias irmãs também, entender isso. Porque o jogo, a Bíblia vai dizer, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, quando atinge o pastor, irmão, atinge toda a igreja. É uma guerra que o pastor sempre vai viver, né? O conflito se dá cara ou não, sempre Vai, não tem como. Amém?